Bom dia. Você deve estar olhando e falando assim, quem é esse ser humano que está aí? Eu sou Melquisedeque, como já foi dito, sou casado com a Luciane, que está bem ali, pai da Tirza, que está ali, e filho do Clóvis e da Jane, que estão ali. Eu sou líder de PG. Se você ainda não encontrou um pequeno grupo, quando voltar do recesso e você quiser participar de um PG, as portas lá do nosso lar estão abertas, é um pedacinho da coinonia na sala de jantar, em volta da mesa, repartindo o pão, e nós estamos ali para conversar um pouquinho sobre os direcionamentos que são dados pelo líder do PG, que é o Edu, que está ali também. Estamos juntos. Bom, foi nos dado um tema para a gente conversar um pouquinho essa manhã, por alguns minutos, falando sobre fé e trabalho. Na maioria das vezes, a gente tem uma dicotomia, Fé está de um lado, trabalho está do outro. Mas, na realidade, essas coisas estão interligadas. Eu fui surpreendido pela Tirza, nome de filho de crente, Tirza. E a Tirza, esses dias, falou para mim o seguinte, que em conversa com o Barba, ela disse que tinha muito bem claro na cabeça dela essa dicotomia entre coisas materiais e coisas espirituais. Mas que no final das contas a gente percebe que não é dicotômico, é muito mais complexo do que a gente consegue imaginar. E fé e trabalho é assim, é algo um pouco mais dicotômico do que a gente está acostumado. As pessoas acham que é tudo binário, sim ou não. Não dá para ser assim. É um pouco mais complicado que isso. E eu queria refletir com vocês hoje sobre essa complexidade. Como é que a gente faz essa ligação entre aquilo que a gente adquire de habilidade, aquilo que a gente faz na comunidade cristã, aquilo que a gente faz no nosso trabalho? É algo que, às vezes, ontem o pastor Robert estava falando aqui de manhã, e eu achei muito bacana o que ele falou, que, às vezes, a gente se pega falando assim, Deus, senta aqui, porque eu preciso falar contigo, porque eu não estou entendendo como é que funciona isso. E o Espírito Santo, através da sua palavra, através até mesmo dos direcionamentos que ele nos dá, ele vai nos colocando algumas coisas que a gente vai fazendo escolhas, e essas escolhas têm consequências, e essas consequências a gente vai lidando com elas à medida que o tempo vai passando, e a única escolha que nós não estamos autorizados a fazer por Deus é pecar. Você pode escolher medicina, você pode escolher uma carreira militar, você pode escolher qualquer uma dessas profissões. Você só não está autorizado a, nessas profissões, deixar de honrar a condição de cristão e de embaixador daquilo que Deus colocou para você, porque nós, no nosso ambiente de trabalho, somos embaixadores do cristianismo, e as pessoas leem o cristianismo através das nossas vidas. E o trabalho, ele está muito envolvido com essa questão de você observar o que está acontecendo no mercado de trabalho, fazer algumas escolhas, opções, e a partir dessas escolhas e opções, ir encaminhando e
se preparando para os desafios que a gente tem no nosso mercado de trabalho, digamos assim. E a partir daí, a gente tem 3 grandes movimentos que a gente pode entender como aquilo que explica um pouquinho o que está acontecendo no mercado de trabalho em termos de oportunidade. O primeiro grande movimento que a gente tem é que existe uma projeção aí do produto interno bruto no nosso país que ele vai crescer. Ou seja, as riquezas que a gente tem vão ser produzidas a partir de uma mudança do mercado de trabalho e a gente vai começar a observar mais serviços que produzem coisas que têm um valor agregado maior. Então, se você tem a agricultura, que é uma atividade primária, ela extrai, está tudo certo. Só que a agricultura agora está usando tecnologia. Antes tinha 30 pessoas produzindo numa determinada fazenda. Hoje você tem uma máquina que é guiada por GPS, um cara num ar-condicionado, e a produção fica mais barata e produz mais riqueza para o país. O segundo grande movimento é que existe uma projeção aí de queda no desemprego. Você vai injetar aí cerca de 2 milhões de novos empregos, que não necessariamente são os empregos que existiam até ontem. Por exemplo, você tem uma invasão no mercado hoje de carros elétricos. Esses carros vão precisar de mão de obra para manutenção, esses carros vão precisar de mão de obra especializada. Você vai ter aí uma mudança na matriz energética para veículos, vai sair de gasolina, vai para elétrico, e o que vai acontecer com os postos de combustível? Vai mudar. Isso é uma certeza que a gente tem. A partir daí, a gente tem um outro movimento, que é um movimento em que a gente vai ser obrigado a trabalhar mais tempo. Em vez de trabalhar 15, você vai trabalhar 20 anos. Em vez de aposentar com 60, você vai aposentar com 65. Lá no banco, o pessoal fica brincando que quem podia aposentar já aposentou, porque quem vai aposentar daqui a 10 anos vai mudar a regra da Previdência, você vai aposentar com 75, quando chegar com 75, aí vai mudar para 85. E aí o cara vai ter que ficar trabalhando. Só que o trabalho dos bancos não vai ser mais o mesmo. Então, existe um desafio que as pessoas que querem aproveitar essas oportunidades, 2 milhões de novos empregos, você trabalhando mais, tendo que mudar. E quando a gente olha na Bíblia, a gente vê também esse movimento. Quando Adão pecou e ele foi expulso do jardim do Éden, Deus falou: olha, do suor do teu rosto, você vai usufruir alguma coisa. E aí você vai vendo a evolução, à medida que a Bíblia vai contando a história, e aí você chega num conceito de trabalho lá que Paulo, lá na frente, já está falando que ele mudou de profissão. Ele era perseguidor do Evangelho, comandante que perseguia os cristãos, e de repente ele se vê construindo tenda para se sustentar. Esse movimento de mudar de profissão também a gente pode observar. E aí a gente começa a ver quais são os desafios. Primeiro desafio, primeira coisa que eu preciso observar: uma mão de obra mais especializada, uma mão de obra mais tecnológica, uma mão de obra que não é aquela mão de obra tiradora de pedido, né? Que vai repetindo, é aquele videozinho que a gente está acostumado a ver da fábrica, né?
que o Charles Chaplin faz lá da fábrica, que ele vai apertando a porca, aí cai a ferramenta e o parafuso sai do lugar e ele continua fazendo assim, repetindo, mas o parafuso não está mais sendo apertado. Hoje é mais ou menos assim. Antigamente a gente fazia reunião presencial, a gente botava numa sala de reunião 30 pessoas, as pessoas vinham do país inteiro. Hoje você abre uma reunião no Teams e faz uma reunião com 150 pessoas. Quer dizer, uma palestra, né, com 150 pessoas. A mão de obra está se especializando, ela está mudando, ela está exigindo coisas que antes não exigiam. Taxistas que tinham placas que valiam verdadeiras fortunas, né? De repente veio o Uber e falou assim: você vai ter que trabalhar com o aplicativo e a sua placa não vai valer tanto. Tem que se especializar, tem que mudar, tem que se reinventar. A partir daí, essa qualificação da mão de obra, ela tem que ser um pouco diferenciada. Porque se a gente voltar um pouquinho, lá quando eu comecei a lecionar no ensino superior, há uns 17, 18 anos atrás, você tinha poucas instituições de ensino superior, e eram regionais. Se você voltar um pouquinho, tá? Lá para 2002, quando eu me formei, você tinha 5, 6 instituições presenciais. Agora, a instituição de Brasília, que é sediada aqui, concorre com a do Rio Grande do Sul, que concorre com a de São Paulo, que concorre com uma dos Estados Unidos. O que está acontecendo? A qualificação está sendo o diferencial, e quando você entra para aproveitar essas oportunidades, você começa a ver que isso está mudando. Em alguns processos seletivos, o que está acontecendo com as pessoas? Você recebe 1.000, 2.000, 3.000 currículos para uma vaga. Como é que a pessoa vai separar esses currículos? Ela faz um corte. Corta ali quem tem nível superior, sobrou muito. Quem tem pós-graduação lato sensu, sobrou muito. Vai para o mestrado, sobrou muito. Vai para o doutorado, se for aqui em Brasília, complica bastante, porque a gente tem aí mais de 30% com o ensino superior. E aí essa qualificação precisa ser diferenciada, porque a gente tem mudança de carreira durante a vida profissional. E a qualificação diferenciada que eu ou você adquire no mercado, ela precisa falar para o outro como é que funciona a sua ideia de carreira. Então, quando você vai selecionar, na última seleção que eu fiz, para um colega que ia trabalhar comigo, a gente fez um corte lá dentro do banco, onde eu trabalho, e esse corte a gente viu que não era suficiente, que a gente só tinha tempo para entrevistar 3. Então, a gente começou a olhar a coerência do currículo da pessoa que estava se propondo a ocupar a vaga. E aí a gente descobriu que tinham 3 caras que tinham mais ou menos uma linha coerente de formação, de qualificação diferenciada. Porque quando você vê lá o currículo da pessoa, e a pessoa ela é formada em química, mas ela resolveu fazer uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, e aí depois ela resolveu fazer outra pós-graduação em gestão de pessoas. Aí você olha para o currículo e fala assim: o que esse cara está querendo de formação? O que ele está procurando na vida dele? Qual é a direção que ele está seguindo? E precisa ter essa qualificação diferenciada com uma possibilidade de mudar de carreira. Porque quando você tem uma mão de obra especializada, qualificação, você precisa desenvolver, durante essa sua jornada, ao invés de você buscar só o curso, só o diploma,
E a gente sabe que, às vezes, o aluno ele não tem muito essa ideia madura de que ele precisa buscar novas competências, novas habilidades. E aí, essas novas competências, essas novas habilidades precisam trazer para vocês ferramentas que vocês possam utilizar no seu ambiente de trabalho e, a partir dessa utilização, você se diferenciar dos demais. Por isso que, quando você vai em busca de uma graduação, de uma pós, de um mestrado, de um doutorado, foque na possibilidade de desenvolver novas habilidades e competências. Porque se você fizer só por diploma pelo diploma, na hora que você for chamado para uma entrevista, e aí a gente está começando a observar isso, inclusive nos concursos públicos, já tem algum tempo que os concursos públicos estão começando a ensaiar, pedir experiência. E isso vai ser uma tendência, porque vai ter mais gente. Por exemplo, agora eu estou no mercado de trabalho, minha filha está tentando entrar no mercado de trabalho. Ela vai disputar comigo vagas no mercado de trabalho, só que eu tenho mais experiência. Então, a empresa é que tem que dizer quem é que ela quer, com mais experiência, para formar, para não formar. Se você quiser as melhores vagas, você vai ter que desenvolver novas habilidades para poder ocupar essas novas vagas. E como é que Saiu. Voltou? Voltou. O que o mercado chama de novas habilidades? Chama de soft skills e hard skills. Se você está acostumado a lidar com o pessoal de São Paulo tem uma mania que é trocar o português pelo inglês. Eles gostam, né? Eu vou definir a data, to be defined. Ele não fala português, bem dizido. E aí, para que você possa entender, habilidades são skills, hard skills, soft skills. Essas habilidades você começa a adquirir por meio de diversas coisas. Aí eu pensei 4 apenas. Uma formação acadêmica, oficinas, workshop, summit. Depois eu vou cobrar o merchan. Workshops, oficinas, palestras, tudo isso, você vai adquirindo essas novas habilidades. Somente assistir, somente ouvir, não significa muita coisa para o mercado. Você tem que aplicar aquilo que você ouviu. E a partir desses insights que você recebe da sua formação acadêmica, de workshops, de palestras, de oficinas, você começa a desenvolver estas habilidades por meio de insights. Isso é mercado de trabalho. Quando você vai e fala assim, eu fiz uma graduação pé nas costas, significa que você não desenvolveu novas habilidades e novas competências. Pós-graduação, graduação, mestrado e doutorado bom é aquele que leva você no limite e você desenvolve novas habilidades e novas competências. Aí é bom. A partir daí, a gente traz para a comunidade cristã. Nós fomos chamados para desenvolver atividades, desenvolver ministérios dentro da igreja que são compatíveis com aquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo. Né? Existia um paradigma que dizia o seguinte, que você ia fazer alguma coisa e depois você desenvolvia aquela habilidade. Não, desenvolva primeiro, se prepare, isso serve para o mercado, para depois você fazer. Ninguém coloca no mercado um gerente, um cara que não tem habilidades de gerente. Essas habilidades, essas hard skills, o que são essas hard skills? São habilidades técnicas, são habilidades de conhecimentos específicos. A teologia é um deles. Você precisa desenvolver a habilidade de conhecer
a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Lá no seu trabalho você não estuda? Por exemplo, quando eu estava na área de desenvolvimento de produtos, eu precisei tirar certificações que me qualificavam em termos de investimento. Na igreja não é para os outros, é entre você e Deus. Então você precisa buscar a palavra, você precisa ler a palavra, você precisa meditar na palavra, você precisa estudar a palavra, para você ter essa hard skill. E as soft skills, que são habilidades como persistência, como disciplina, como organização, como capacidade de lidar com conflitos, como persistência. São coisas que você vai desenvolvendo ao longo da sua caminhada para não acontecer. Eu vi um episódio de TED Talks que o camarada falava que ele recebeu um funcionário e o funcionário não sabia nada da profissão. E aí ele teve que desenvolver aquele funcionário, tanto em termos técnicos, de dizer para ele como é que fazia o trabalho, como em habilidades comportamentais. Aí a gente tem, dentro da igreja, nós temos 3 grandes grupos, que são os talentos, os dons e os ministérios. Isso a gente recebe de Deus. As habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa caminhada. Mas na frente a gente vai ver alguns exemplos e vai ficar muito claro. Talento, habilidade você aprende. Talento você nasce com ele. Você pode desenvolver uma habilidade a chegar no nível de se equiparar com um talento? Claro. Você tem um camarada como eu, que eu consigo tocar violão por cifra, por partitura, sem problema. Mas, se você me comparar com o Juninho, quem foi que se esmerou mais para se desenvolver nesta área? Foi o Juninho. Se uma pessoa começar a treinar violão agora, ele vai chegar no nível do Juninho? Pouco provável, porque o Juninho continua se desenvolvendo e adquirindo mais experiência. O músico, ele consegue, na medida da sua experiência, se desenvolver e ser capaz de improvisar. Uma pessoa que está começando não consegue. Eu não consigo improvisar. Eu fico na partitura, na cifra. Se a pessoa tirar num tom diferente, eu tenho que parar de tocar. Eu não consigo improvisar. Mas Deus dá talentos, Deus dá dons e Deus dá ministérios. Para mim e para você. E esses dons, talentos e ministérios, eles são para além da porta da igreja. É para ser utilizado lá no seu trabalho. Observe o seguinte: quais são os principais exemplos bíblicos que a gente tem de pessoas que desenvolveram habilidades ao longo da sua história? Eu peguei aqui só 4. Olha só. Noé sabia construir arca? Ele nasceu, era filho de marceneiro, né? Foi assim? Não. Deus fez com que ele construísse uma arca do nada, desenvolvendo a habilidade. Ele deve ter dado umas marteladas no dedo, né? Deve ter acontecido alguma coisa nesse sentido. Deve ter passado a mão assim na madeira e deve ter entrado umas fepinhas no dedo dele, até que ele ficou tão hábil que concluiu. José nasceu e já foi direto para ser governador
Foi assim? Não. José passou pela prisão, José foi para a casa de Potifar. A Bíblia não dá indícios de que José queria ser governador. Não existe nenhum indício na Bíblia de que José queria ser governador. Mas Deus estava preparando José para ser governador. Ele foi desenvolvendo de um menino que entregava os irmãos, que os irmãos tinham ciúme dele, a governador. E a um homem capaz de perdoar. Se você pega outros exemplos, Moisés. Gente, Moisés, filho de uma hebreia, Moisés foi parar na casa de Faraó. E foi ensinado para ser o quê? Príncipe. Ele nunca subiria ao trono de Faraó, mas ele foi criado como príncipe. E ele foi o grande estadista que levou o povo para o deserto. Toda a organização que Moisés aprendeu, ele utilizou, mas ele aprendeu. Hebreu não sabia organizar as coisas, porque era escravo. Escravo não sabe organizar, só sabe receber ordem. Moisés aprendeu. Deus levou depois ele para o deserto para ter uma experiência espiritual, para ficar equilibrado, né? O conhecimento com a experiência com ele, levou ele para o deserto. E aí você tem Paulo. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Todo o conhecimento teológico e filosófico que Paulo tinha foi recebido aos pés de Gamaliel, o doutor que ensinou para Paulo os fundamentos que ele utilizou para escrever as cartas que hoje nos dão as principais doutrinas cristãs e as mais profundas de toda a Bíblia. Foi escrita por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, na instrumentalidade da habilidade que ele havia adquirido, aos pés de Gamaliel. Teve a experiência com Deus? Teve. Largou tudo? Largou, é bem verdade. Mas aquilo que ele tinha adquirido como experiência, ficou. Bora correr. Talentos dados por Deus. Arão falava melhor do que Moisés. Moisés falava assim: ó, Senhor, eu sou pesado de língua, então tá, teu irmão vai falar por você. Ele não falou nada, então provavelmente Arão sabia falar melhor do que Moisés. No final das contas, quem acabou falando foi Moisés. Você tem outros exemplos. Salomão pediu sabedoria a Deus. E aí a gente tem ministérios. Miriam tinha um ministério profético. Samuel, ministério profético e sacerdotal. Timóteo e Tito, ministérios pastorais. Você observa que a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que desenvolveram habilidades. Eu peguei só 4 de cada, mas poderia ter enchido o quadro de exemplos, como estes. Barnabé, tantos outros, e de pessoas que receberam dons específicos de Deus. Elias fez sinais e prodígios, ressuscitou morto, foi um homem que recebeu de Deus o dom da cura, o dom de sinais. Pedro mesmo falou na porta do templo formoso. Pedro virou e falou assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta. Ou seja, ele tinha um dom que Deus tinha dado para ele de cura. Nós temos na Bíblia diversos exemplos de que é possível nós desenvolvermos habilidades, é possível nós recebermos de Deus talentos, é possível nós exercermos ministérios, é possível também a gente ter dons e utilizar dentro e fora da igreja. E aí, a gente tem um dos maiores exemplos, dos maiores não,
o maior exemplo. Consegue imaginar quem consegue preencher todos esses requisitos? Jesus. Mas como assim? Jesus aprendeu, a Bíblia fala que ele foi experimentado no trabalho. Jesus trabalhou. A Bíblia também fala que ele aprendeu no que padeceu. E aí, para afastar qualquer tipo de questão teológica, nós estamos falando de Jesus, homem. Jesus, homem. Jesus aprendeu, eu posso aprender. Jesus também recebeu dons, talentos. Qual foi o talento que a Bíblia relata que Jesus recebeu? Quando Jesus estava debatendo, ainda adolescente, os doutores ficaram impressionados com a inteligência de Jesus. Inteligência dada por Deus. Se você não tem, peça a Deus que Ele te dá inteligência. Porque nós recebemos inteligências em áreas diferentes. Se você quer uma inteligência, peça a Deus, porque Jesus recebeu. Jesus iniciou um ministério público também, indicando que ele tinha um ministério de reconciliação entre Deus e o homem, de uma forma muito clara. E ele começou isso aonde? Num casamento em Caná da Galileia. A Bíblia relata que ele iniciou o seu ministério de sinais e prodígios. Agora pensa comigo o seguinte: esses sinais e prodígios que Jesus operou, que é uma coisa indiscutível, observe o seguinte: Jesus operou esse milagre, mas ele tinha uma coisa que a gente precisa ter. Jesus, ele tinha uma missão: reconciliar o homem com Deus. Eu e você temos uma missão. É a mesma: proclamar o Evangelho para reconciliar o homem com Deus. Há uma necessidade muito grande de que nós sejamos assim como Jesus. Ele tinha uma missão. E observe, Jesus vem da eternidade, esvazia-se a si mesmo, entra na existência humana para reconciliar o homem com Deus e, a partir dessa reconciliação, possibilitar que o homem volte para quem o criou. Qual é a minha e a sua missão no nosso ambiente de trabalho? É fazer isso. Mas como é que eu e você podemos fazer isso unindo fé e trabalho no mesmo ambiente? Não é por meio do muito falar. É o nosso agir. Existem pessoas que querem discutir, debater, brigar e convencer o outro com argumentos humanos. Paulo fala que o Evangelho é poder de Deus para a transformação do homem. E como é que essas pessoas olham o Evangelho em nós? Com as habilidades aprendidas, com os nossos talentos, com os nossos ministérios e dons. É quando a gente está na igreja que eles vão observar a gente? Não. Eles vão observar eu e você no ambiente de trabalho. Como é que você trata o seu chefe? Como é que você trata o seu colega de trabalho? Principalmente aqueles que não professam a mesma fé.
Porque tem muita gente hoje que não professa a mesma fé no ambiente de trabalho, que lê o Evangelho através de mim e de você. Jesus veio para reconciliar. Por que Jesus realizou milagres? Porque Jesus se compadecia da condição humana. Jesus se importava com as pessoas. Jesus olhava para a pessoa e ele falava assim, olha, eu vou morrer na cruz, mas enquanto eu estiver aqui, deixe-me ajudar. Deixe eu ajudar. Por diversas vezes você vê Jesus indo ao encontro de pessoas porque a situação dela era tão terrível que Jesus se compadecia. A nossa missão é reconciliarmos o homem com Deus. Mas no meio do caminho, assim como Jesus fez, nós precisamos ajudar as pessoas. Existem pessoas que estão passando por processo de divórcio. Existem pessoas que estão passando por enfermidade na família. Existem pessoas que estão padecendo sem roupa, sem comida. Como eu vou usar as minhas habilidades, os meus talentos, os meus dons e os meus ministérios para auxiliar o outro, para aconselhar o outro, para dar uma palavra de ânimo, para fazer com que ele se desenvolva. Não é só nos momentos difíceis. Às vezes a pessoa está precisando de um ombro amigo, mas às vezes a pessoa está precisando de alguém que possa orientá-lo profissionalmente. E aí parte de mim e de você, independente de ser cristão ou não, a gente olhar para ele com o mesmo olhar que Cristo olhou. Esse cara ele precisa conhecer Cristo. Mas antes de conhecer Cristo, deixa ele conhecer um cristão, porque Cristo ele não está vendo, mas o cristão ele está vendo. Você fala de um Jesus abstrato. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é o que transformou a minha vida. Esse Jesus é que faz eu estender a mão para você. Esse Jesus é que faz com que eu peça perdão para você. Esse Jesus faz eu investir tempo numa pessoa que talvez seja um colega de trabalho. E aí é um momento onde Jesus, ele dá o exemplo para que a gente siga. Às vezes são exemplos que parecem um tanto quanto distantes, mas tudo que você se desenvolve durante essa pequena jornada, você precisa olhar essa sua jornada de vida como uma passagem aqui na terra, porque você vai morar com Cristo na glória. E enquanto você estiver aqui, Jesus ficou 33 anos, você pode ficar 90, você pode ficar 60, você pode ficar 100, 120, não sei qual é o seu desejo, mas enquanto você estiver aqui, existem pessoas que precisam conhecer Cristo através de você e por você. Porque Ele não vai abrir a Bíblia, mas você é a Bíblia aberta para Ele poder ler. Que a gente possa entender um pouquinho mais. Foi apenas uma reflexão do mercado, daquilo que a gente pode desenvolver fora, daquilo que a gente pode aplicar dentro da igreja e daquilo que a gente pode receber de Deus. O que você tem pedido a Deus de habilidades e aonde você deseja utilizar? O que você tem pedido a Deus de talentos e aonde você quer utilizar? Quais são os ministérios aonde você quer servir? E que tipo de dons você tem buscado?
A gente faz planejamento de carreira. Vamos começar a fazer planejamento de vida espiritual também. Porque é muito importante que você seja aqui e lá fora uma Bíblia aberta para que as pessoas possam ler o cristianismo e se encantar com esse cristianismo. Eu queria encerrar lendo para você Tiago, capítulo de número 14, versículo, Tiago 2, 14. Tiago 2, 14. Nós leremos até o versículo 18 só. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé vai salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Busque demonstrar, a partir daquilo que você aprende na palavra de Deus, o tamanho da sua fé no seu ambiente de trabalho. E com certeza, Deus irá conceder os desejos do seu coração para a sua vida profissional. Eu não tinha condições alguma de fazer mestrado ou doutorado, mas o Senhor me concedeu, porque eu busquei nele o plano que ele tinha para a minha vida, para eu usar no meu ambiente de trabalho. Deus abençoe a todos. Obrigado, Melquisedeque. Você agora vai ter oportunidade, pelo tempo, gente. Vocês já vão fazer assim, né? Mas pelo tempo eu só vou poder abrir para uma ou duas perguntas, dependendo do nível da pergunta e dependendo do tempo de resposta para o Melqui, né? Então, vou até sentar na minha cadeirinha aqui É de casa. Então, se você quiser fazer uma pergunta, alguma colocação, são 10h10, a gente tem até 10h30 para ficar aqui. Eu já tenho a minha pergunta, que vai ser bem provocativa, né, sobre esse aspecto aqui. Você quer passar o último slide? É porque eu já conheço, gente, a apresentação. É porque os meninos pegaram a versão anterior. Foi? Aí não está então tá, no meio. Então tá bom. Eu sei que a primeira pergunta alguém já deve estar pensando aí. Esse material vai estar disponibilizado? Sim, né? É só procurar o Melquisedeque no final e passar o WhatsApp para ele. Se eu tiver errado, você me ajuda, tá bom? Mas eu vejo que o grande problema, voltando no início da sua fala, a gente tem um problema, filosoficamente a gente fala assim, fundante, né, na relação entre fé e trabalho, que é um problema, que é uma dicotomia, que é uma dificuldade de relacionar as duas coisas, porque às vezes a gente tem uma noção errada sobre as duas coisas. Então, por exemplo, a gente tem uma noção errada de que fé é uma coisa num nível tão santo que apenas o serviço dentro da igreja é que vai trazer realização pessoal e que vai garantir a minha, como eu disse no domingo, uns domingos atrás na mensagem, vai garantir a minha aposentadoria na eternidade, né? Então eu vou trabalhar para o Senhor, porque eu trabalho para o Senhor, como diria o mineiro, trabalho para o Senhor, é que vai me garantir a eternidade. Então esse é um primeiro problema, uma primeira questão que a gente precisa reorganizar, que é falar, nossa fé e o nosso serviço no reino de Deus também acontece na igreja. E a segunda
a segunda noção que eu acho que às vezes a gente tem errado é sobre o próprio trabalho. Porque às vezes a gente faz uma leitura equivocada do Gênesis, dizendo que só por causa do pecado é que o trabalho veio ao homem, e a gente esquece que Deus criou Adão e deu um jardim para ele cuidar, trabalhar, capinar e de lá tirar o sustento, sua alimentação, etc. Então o trabalho já estava presente antes do pecado. Mas a gente tem uma noção errada do que é trabalho, porque olha só o exemplo, a gente chega no domingo à noite, 8h30, 9 horas da noite, depois de você comer aquele macarrão com frango que você já comeu no almoço, né? Então você vai esquentar fazer um mexido ali, e aí sua cabeça já começa a pensar como? Já começa a dizer assim, amanhã eu vou para a guerra, amanhã 8 horas começa a batalha, amanhã é dia de luta. Então essa noção que a gente tem de trabalho, de que o trabalho é uma coisa ruim, de que o trabalho é uma coisa penosa. Então, acho muito legal e bem provocativo trazer e resgatar esse sentido dessa relação entre fé e trabalho. E aí a gente tem consequências sobre isso. Se eu estiver errado, você fala. Eu estou tomando todo o tempo que é para só uma pessoa fazer uma pergunta assim. Quais as consequências disso? Primeiro, a gente começa a transferir essa noção de que trabalho é pesado para o serviço voluntário na igreja, por exemplo. E aí, às vezes, a gente serve durante 1, 2 anos e diz assim, não, já está muito pesado trabalhar na igreja e eu não quero servir mais. Ou então a gente fala assim, irmão, como é que está o seu ministério? A gente chega vibrando, motivando o cara, né? E irmão, como é que está o seu ministério na igreja? Você está servindo? Não estou mais não, pastor. Estava uma luta enorme e eu dei um tempo para servir na igreja, dei um tempo. Cansei, porque é uma batalha enorme, é uma dificuldade, é um peso servir o Senhor. Então, é uma visão distorcida do serviço voluntário no reino de Deus. E uma outra foi o ponto final da sua fala aqui, que às vezes nós somos crentes tão santos dentro da igreja, mas nós somos péssimos profissionais no nosso ambiente de trabalho. E aí entra a discussão dos nossos dons, habilidades, talentos, como eles não estão restritos no plano do serviço na igreja. Mas quando Deus me vocaciona para, tem engenheiros aqui? Quem é engenheiro aqui? Foi a primeira profissão que me veio na cabeça. Manifesta os engenheiros aí. Não tem engenheiro hoje aqui, gente? Vocês estão se escondendo, né? Só porque eu estou pegando pesado. Mas tem alguém alguém militar aqui? Tem alguém militar? Militar, está cheio de militar aí. Militar é o que mais tem em Brasília, né? Mas quando Deus despertou em nós, porque eu também sou, né? Quando Deus despertou em nós a vocação para a carreira militar, Deus não disse assim, você vai ser militar no quartel e você vai ser crente na igreja, né? Pelo contrário, quando a gente pensa em solucionar esse problema dessa diferença, é a gente ter a noção de que a gente precisa ser excelentes profissionais, carregando os valores do reino e ainda assim testemunhando, né, do reino, onde quer que seja. Então, em casa eu exerço a função de pai, não significa que eu deixo de ser pastor e ser pai, ser militar, e ser engenheiro, e ser médico, e ser do serviço geral, e ser, enfim. Estou certo ou estou errado nisso? Não, está certíssimo. E até assim, essa noção de trabalho, o trabalho ele pode ser fruto de realização, né? Ele não precisa ser necessariamente penoso. Eu fui orientador de trabalho de conclusão de curso por 12 semestres. E nas orientações individuais acabava virando um gabinete pastoral. Porque às vezes a pessoa chegava lá e chegava quebrada, mas não por causa do trabalho, por causa do que estava acontecendo na vida dela. Então, pessoas passando por processo de divórcio, pessoas passando por enfermidade na família, pessoas passando por dificuldades financeiras, por dificuldade no ambiente de trabalho. E a gente tem que ser um pouco mais sensível ao que está acontecendo, porque a pessoa ele não é só aluno, ele é um ser humano
que naquele momento é um aluno, mas que principalmente tem uma necessidade espiritual mais aguçada. Eu não sei porquê, mas a grande maioria deles era os ditos desviados, né? Pessoa que não queria mais saber do evangelho, que tinha deixado e tal, e aí acabava batendo lá na minha orientação de trabalho de conclusão de curso, e alguns deles retornaram para o caminho do evangelho, mas porque existia um compromisso de que o profissional que estava ali, o Melquisedeque, ele não podia deixar de ser cristão. Ele precisava ouvir as pessoas e procurar, à luz da palavra, orientá-lo de como proceder. Pessoas que tinham quebrado os princípios, pessoas que tinham abandonado a fé por uma decepção qualquer que seja, que estava machucado, mas que naquele momento ela precisava ouvir alguém e ser ouvida, principalmente. Então, digamos assim, esse pacote que vem junto com ser cristão é um pacote que não deixa você fazer personagens em ambientes diferentes. É claro que você tem que agir com sabedoria para evitar qualquer tipo de conflito. Prudência é sempre bom, mas se a pessoa vem pedindo ajuda, você tem que ajudá-la. Legal. Quem tem uma primeira questão para nós? O pastor Paulo é sempre o primeiro. Se não der tempo da sua questão, a culpa é do pastor Paulo, tá, gente? Oi, na verdade, a minha não é uma pergunta, é uma colocação, para que a gente possa até estar discutindo e pensando sobre isso. Em janeiro, eu fui convidado para falar numa conferência de jovens em Belém, janeiro passado, né? E para mim foi uma experiência maravilhosa, primeiro porque eu queria conhecer a instituição, né, que em 1910 veio para o Brasil, que se expandiu e tal, então, uma instituição que eu nasci, então, poxa, pregar na igreja onde tudo começou, né? Então foi uma experiência muito bacana. Mas quando eu me deparei com a juventude, eu tive 3 momentos para falar, né? E uma das falas um dos temas era justamente esse tema, como você exercer, ser cristão no seu ambiente de trabalho. E eles me convidaram, porque eu como policial civil, né? Então eu fui falar com o policial civil para aquela meninada toda, como eu me comportava, qual era a minha função na polícia, como que eu me desenvolvia como cristão na polícia e tal, enfim. E foi muito bacana, os meninos ficaram, eram 500 meninos, 500 jovens, eles ficaram maravilhados, meninos apaixonados por Deus, cheios de Deus. Mas quando a pergunta veio para mim e eu falei que eu era policial civil, eles ficaram assustados. E eu falei do trabalho que eu desenvolvo na polícia, não só como agente de polícia, mas também como servo do Senhor e tal. Tanto é que aqui nós temos algumas pessoas aqui que trabalharam comigo na delegacia, que hoje são membros da Koinonia. Eu fico muito feliz por isso, né? Porque hoje são minhas ovelhas e eu os conheci na delegacia. E quando acabou a minha fala, muitos jovens chegaram para mim e falaram: poxa, pastor, a gente até queria ser polícia. A gente queria ser polícia aqui no norte. Mas nós somos ensinados que polícia não é lugar de crente, não é profissão para crente, sabe? Aí eu perguntei, por que não é profissão para crente? Porque polícia é isso, polícia é aquilo, polícia é isso, polícia é aquilo. É o que os nossos pastores, os nossos pais nos ensinam, que polícia é isso. Eu falei, cara, é onde vocês precisam estar para mudar essa mentalidade. Polícia não é isso. Então eu estou colocando essa situação para a gente, dentro do contexto aí, para a gente estar debatendo sobre isso, porque às vezes a gente acha que existem certos lugares que nós não vamos alcançar, não podemos alcançar, por uma mentalidade, por uma cultura, enfim, e é lá que nós precisamos ir, ser luz, ser sal, enfim. Isso é muito importante, pastor, porque assim, dentro dessa mentalidade que às vezes é passada, as pessoas acham que ciência não é lugar para cristão. Então, um cristão genuíno, ele não pode crer em Deus e ser um cientista. Bom, eu acho que pode, né? A minha experiência
como doutor em administração, é que cristão pode sim. Você pode passar por algumas situações em que você vai ter que expor a sua fé e ser firme, claro, porque no ambiente acadêmico é um ambiente que os egos são muito inflados, né? As pessoas, por serem doutores, né? Eles, por dar muito trabalho ser doutor, acho que os caras ficam um pouco assim, cheio de si. Mas existem pessoas, eu tive um professor no mestrado, chamado Fábio, ele é uma das 5 maiores autoridades em gestão do conhecimento no mundo, e ele é cristão. Então, você tem espaço para ser cristão e você deve estar nesses ambientes, e demonstrando a sua fé, né? E sendo firme e sendo conciliador, e demonstrando que ali você está para estudar, para aprender, para ser um profissional com maior excelência, né? Ter um conhecimento, uma hard skill num nível muito elevado, mas dá trabalho, mas você pode... eu imagino que o conflito de um policial seja bem aguçado, se tiver que trocar tiro e tudo mais, né? E isso, mas existe a possibilidade de um cristão ir para esses ambientes, demonstrar o cristianismo genuíno, né? Sábio, prudente, e propagar a mensagem do Evangelho de tal forma que outros tenham espaços para ser cristão naquele ambiente. Alguém tem mais uma questão, gente? A gente tem oportunidade aí. Enquanto o Mário chega, eu queria compartilhar uma experiência. Eu servi por 8 anos no Serviço de Assistência Religiosa do Exército, né? Eu fui capelão do Exército durante 8 anos e tive a oportunidade de participar da preparação da tropa em 2 grandes momentos que o Comando Militar do Planalto aqui participou, que foi uma missão no Haiti e a missão de pacificação na Maré, no Rio de Janeiro. E eu participava do treinamento e capacitação dos militares que iam para essas missões. Deus, de alguma forma, me tirou na última chamada assim, dessas 2 missões. Eu fiquei muito chateado, principalmente do Haiti. Do Rio não, do Rio eu dei graças a Deus de não ter ido, mas, porque foi bem pesado. Mas do Haiti eu fiquei chateado. Mas enfim, o grande conflito de muitos militares, principalmente cristãos mais engajados com a sua fé, era o conflito de precisar usar a sua arma num conflito direto, né? Dar tiro, né? Precisar, numa defesa, precisar matar alguém, né? E aí eles vinham compartilhar particularmente, né? E eles queriam, obviamente, igual quando o crente pergunta a opinião do pastor, é porque quer ouvir o que quer ouvir, né? Geralmente é assim. Mas aí, pastor, se eu precisar dar um tiro e num conflito precisar defender a minha vida, eu falei, defenda a sua vida, né? Então, ainda brincava, eu falei, se for para atirar, atira bem atirado e mata o caboclo lá, né? Mas isso parte da ideia de você ser um excelente profissional dentro daquilo que te pede, né? Vou dar um spoiler já da palestra da semana que vem, né, Lu? A gente está falando muito de hard skills e soft skills, né? A Lu vai falar semana que vem sobre habilidades emocionais, que eu acho que tem tudo a ver com o ambiente de trabalho. E aí já lanço uma questão para provocar você para estar aqui na semana que vem também. Isso são pesquisas, você é doutor em administração, você sabe, né? Então são pesquisas clássicas já de que o próprio sistema de contratação no mercado de trabalho mudou, né? Então hoje se contrata mais pelos valores e a experiência do que necessariamente pelo currículo. Porque durante muitos anos as pessoas eram contratadas pelo seu currículo, pela sua capacidade técnica, mas eram demitidas por causa do seu caráter ou da falta do seu caráter nas questões do dia a dia, de relacionamentos, de lidar, né? Então, só dando um spoiler sobre como a gente responder essas questões.
Uma pergunta aqui, a última. A última. Na realidade não é pergunta, mas Então não vai falar. Então agradecimento. Estou brincando. Eu quero agradecer por essa oportunidade, pastor Paulinho. Quero agradecer às demais lideranças também, por essa oportunidade de ter essa palestra grandiosa, porque tem pessoas que pagam caro para ouvir essas pequenas coisas. E gostaria de pedir, né, que abrisse mais desenvolvimento pessoal. Isso daí é extraordinário. É o que nós precisamos realmente buscar, desenvolvimento pessoal, para progredir, para crescer na vida, seja mentalmente, espiritualmente. Então, eu agradeço mesmo a Deus primeiramente e a toda a liderança, a você, Melk, que Deus possa te abençoar a cada dia mais e mais, que você possa estar ensinando para a gente aqui muito mais, pastor Ailton também. Quero muito aprender com vocês e com a liderança, tá? Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado. Então dá tempo para uma última pergunta. Olha, cuidado com o que você vai perguntar, hein, garota? É seu pai que vai responder. Minha avó falou para não enrolar meu pai. Não, mas eu juro que a pergunta é extremamente pertinente, que eu não tinha pensado em perguntar em casa. Tendo essa consciência de que na vida a gente passa por dificuldades inerentes, e que a gente tem essa concepção de fé de que Deus direciona a gente, como adquirir o discernimento de que algo não é da vontade de Deus para a nossa vida, ou quando é uma questão de perseverança da nossa parte? Uau. Maravilha. Bom. Sua filha. Ela é muito mais inteligente do que eu. Seguinte, isso vai da didática que Deus tem com cada um de nós. Por exemplo, se você olhar na palavra de Deus, a forma de Deus tratar com Pedro, ele precisava repetir 3 vezes, tudo. Tudo ele precisava repetir 3 vezes para Pedro. Então, quando Pedro se encontra com Jesus, já após a ressurreição, e Pedro vai conversar com Jesus, Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele amava. Então, 3 vezes. Na primeira, Jesus fala para ele, cuida desses cordeiros. Ele estava dizendo para Pedro, Pedro, você vai ser pastor e você vai cuidar de pessoas menores. Da segunda para frente, ele fala, cuida das minhas ovelhas. Então, ele estava falando com Pedro e, ao mesmo tempo, usando a forma como ele lidava com Pedro. Lá na frente, em Atos, quando Pedro foi forçado a ir para um ambiente em que ele não se dava muito bem, um ambiente de pessoas que não eram convertidas ao judaísmo, que comia porco, que comia animais com casco fendido e tal, o anjo oferece para ele 3 vezes. Era a forma de Deus tratar com Pedro. A minha experiência é diferente da sua, que é diferente da do pastor Paulo, que é diferente da do Ailton, que é diferente das pessoas. Deus trata de forma particular. Por exemplo, eu insisti em fazer mestrado por 10 anos. Era insistência ou era teimosia? E em uma das vezes que eu fui fazer uma prova em Goiânia, para fazer um mestrado lá em Goiânia, a Luciane tinha saído comigo para a gente comprar. A gente tinha acabado de mudar para Águas Claras e a gente foi comprar algumas coisas no supermercado. E a gente comprou um conjunto de facas. Dentro dessas facas tinha uma faca diamantada. E a gente já estava saindo do supermercado. E ela falou assim, esqueci de comprar mandioca. Eu falei, deixa a mandioca para lá. Aí ela, não, eu tenho que comprar. Aí voltou para comprar mandioca. Eu falei, compra descascada. Ela comprou com casca. E à noite ela foi cortar a mandioca. Eu ia fazer a prova no outro dia. Nesse corte, ela cortou o pulso, tomou 14 pontos
no pulso, e eu entendi que não era para eu ir fazer a prova. Eu entendi. Não fiz a prova, não fui para lá, acabei fazendo mestrado aqui em Brasília. Mas isso serve para todo mundo? Não, essa é a minha experiência. Como é que você vai saber o que você escolher? Observe como Deus fala com você. Leia mais a Bíblia, ore mais, esteja mais sensível às coisas de Deus. Porque aí Deus vai ter a sua forma de tratar individualmente com cada um. Porque, às vezes, para algumas atitudes parece loucura, mas você tem uma convicção interna que você estava sendo direcionado para aquilo. Vou te dar um outro exemplo. Esse os dois você já ouviu, mas os irmãos não ouviram ainda. Quando eu estava como supervisor de controladoria, ganhando 5 vezes mais numa multinacional, e o banco me chamou, parecia loucura largar essa empresa e ir para o banco. Todo mundo achava isso loucura, ganhar 5 vezes menos e tal, mas eu tinha o desejo no meu coração e aquilo me direcionou para aquilo. Fui. 6 meses depois, a empresa fechou em Brasília. Eu ia sair de 5 vezes mais para 0. E aí? Mas isso tem que ser algo entre você e Deus. Não adianta o pastor Paulo falar assim, a minha experiência, eu falar para você, a minha experiência foi essa. Se a sua experiência com Deus é diferente, você tem que buscar em Deus a direção e Ele vai testificar no seu coração qual é o direcionamento que você tem que seguir. Obrigado, Tiesa, pela pergunta. Esse tema leva a gente para conversar um monte de coisa. Por exemplo, transição de carreira foi um negócio que entrou agora, né? Então, como a gente tem dúvidas sobre isso, né? Eu tenho um amigo que ele conta, ele palestra e conta a história dele falando que ele teve 33 profissões, né? E a que ele tem hoje nunca foi a primeira cogitada para ser, né? A gente está com o nosso tempo esgotado, infelizmente, né? Mas você já pode ficar para a celebração das 11 também. A gente quer agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, Melk, por compartilhar seu conhecimento conosco. Na próxima semana, então, a gente vai ter também uma autoridade no assunto falando sobre habilidades emocionais para nós. Espero que tenha sido muito proveitoso para a sua vida. E eu quero terminar orando por você e pelas nossas carreiras, pelas nossas profissões, mesmo que seja nossa profissão de aposentado já, né? A gente tem muitos aposentados aqui, né? Então, vamos ficar de pé, gente? Obrigado pela oportunidade. A gente tem nosso café da manhã lá, o Ministério de Casais, o Ministério de Família está mais uma vez oferecendo um café gourmet, como é que chama no resort lá? Café colonial, né? Um café colonial lá. Então, você pode passar lá e contribuir também. E, além disso, sair com o corpo aquecido de lá também. Pai, mais uma vez, obrigado por esse tempo. Obrigado a Deus porque o Senhor capacita homens como Melquisedeque, pessoas como ele para trazer o seu conhecimento e compartilhar. Só isso, a Deus, já é exemplo de como o Senhor levanta homens e mulheres, cada um de nós, estrategicamente, ó Deus, para trazer conhecimento do Senhor também para nós. Que nessa manhã, cada um dos conteúdos trabalhados aqui tenham servido como semente, ó Deus, nas nossas vidas, para pensarmos nossas vidas, pensarmos a nossa fé, pensarmos, ó Deus, a responsabilidade também com as nossas profissões e que sejamos, ó Deus, como eu sempre gosto de dizer, instrumentos do Senhor, onde quer que estejamos, possamos anunciar o Teu reino também por meio das nossas vidas. Nos abençoa, guarda a nossa semana, guia-nos a Deus durante esse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Obrigado, gente. Deus abençoe a sua vida.